Todos sabemos o quão épico e grandioso é o final de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, mas creio que não é dado o crédito correto para como é estruturado algo que eu chamo de a sequência final, e como é incrível e força os laços com os jogos passados. Mas antes de entrarmos nessa sequência final, é preciso falar de toda a aventura que Link passa até chegar nesse momento da história. E como o foco do vídeo é mais sobre o fim do jogo, eu explicarei de uma forma resumida e breve os acontecimentos importantes da história. Utilizarei a minha primeira gameplay como referência para montar os acontecimentos da história, pois como o jogo é livre, durante grande parte da história principal, não se sabe ao certo qual seria a ordem correta de fazer as dungeons. Então, vamos começar. O game começa com Link e Zelda explorando as profundezas abaixo do castelo de Hyrule, para investigar e descobrir as raízes e origens do reino. Após Link derrotar uma horda de Kizzy que estavam numa sala, ambos se veem nas Ruínas Mitológicas, uma sala que possui um mural contando a história de um certo Zonai que se casou com uma Hyliana, como o Rei Demônio ceifou a vida da rainha e liberou seu exército no mundo, fazendo o Rei Bondoso, cheio de fúria, travar uma guerra. Porém, não é visto o mural completamente, pois há escombros tampando o resto da história. Zelda e Link continuam a se aprofundar nas ruínas até chegarem na Câmara do Aprisionamento, aonde eles se encontram frente a frente com o Rei Demônio. Ele se liberta de seu selo que está enfraquecido devido a tanto tempo e ataca ambos, Link e Zelda estilhaçando a Master Sword no processo e quase arrancando o braço direito de Link. Após um terremoto repentino, Link se acorda em uma caverna chamada Câmara do Despertar. Percebendo que seu braço mudou, na mesma caverna, ele encontra a Master Sword quebrada, em um estado deteriorado. Ao prosseguir na caverna, Link se encontra em uma vista de tirar o fôlego, com apenas um prompt na tela, o de pular, e temos essa incrível apresentação. Ao chegar no Templo do Tempo, Link encontra Hyrule, o antigo dono do seu novo braço. Ele o encarrega de fazer os santuários existentes na Grande Ilha Celestial, para possuir o poder para quebrar o selo existente no templo e adentrar. Depois de completar os 3 santuários estabelecidos por Hyrule, conseguindo o poder da Ultramão, da Fusão e de Ascender, Link volta e abre a porta do Templo do Tempo. Em seu interior, ele encontra um presente deixado pela própria Princesa Zelda, a Runa da Reversão, um poder utilizado pela mesma anteriormente. Na saída do templo, Link utiliza o poder da Reversão na Master Sword deteriorada para enviá-la para as mãos da Princesa Zelda. Após ela receber a espada, um dragão de luz aparece, chamado de Dragão Resplandecente, dispersando todas as nuvens que estavam abaixo da ilha e revelam o reino de Hyrule. Após retornar na superfície, Link encontra o Forte Miradouro,
um acampamento criado após os acontecimentos da suspensão. Chegando lá, Link se reencontra com a conhecida, Pura, que explica para ele a situação em que o reino se encontra, e o encarregando de uma missão de investigar os fenômenos estranhos que estão acontecendo por todo o reino após a ocorrência da suspensão. Evento esse que aconteceu após o Rei Demônio quebrar o selo e lançar o castelo de Hyrule aos céus, trazendo de volta as Ilhas Celestes e abrindo fendas por todo o reino. Link decide investigar primeiro a região de Ebra, que está sendo acobertada por uma neve estranha. Ao chegar na Vila dos Arás, ele descobre que a lendária Arca dos Ventos, um presente dado ao povo Ará pelo Zonai, tinha aparecido nos céus da região e toda a nevasca estava acontecendo por conta dela. Então o nosso herói encontra Tulin, o filho de Teba, durante o percurso até o barco voador. Juntos eles enfrentam uma horda de monstros para recuperar o arco perdido de Tulin. Eles sobem pelas ilhotas ascendentes, pegando um caminho desafiador, com várias ilhas voadoras e barcos voadores também, até adentrar no olho da tempestade, descobrindo que lá estava ela, a Arca dos Ventos. Ao chegar na arca e descobrir que na verdade ela é o Templo dos Ventos, Link e Tulin passam pelos desafios de chegar até a batalha contra o monstro deixado pelo Rei Demoníaco, Frigera, o flagelo do Templo do Vento, aonde, em uma batalha aérea, ambos precisam trabalhar juntos para derrotar o chefe, enquanto toca uma música épica relembrando Dragon Roost Island de Wind Waker em sua melodia. Eles necessitam esperar o momento certo para atacar o ponto fraco do chefe. Depois de derrotarem Frigera, eles encontram uma pedra secreta pertencente ao antigo Sábio dos Ventos. Tulin a adquire, se tornando o próximo sábio, e decide compartilhar de seu poder com Link para ajudá-lo em sua aventura. Como seguinte região para investigar, Link vai para a região de Lanayru para auxiliar o povo Zora. Depois da suspensão, começou a chover uma lama em todo o território Zora, impossibilitando o nado deles. Link, com a ajuda de Príncipe Sidon, conversa com o Rei Dorephan, que explica sobre o Templo da Água e que devem chegar lá pela Ilha das Águas Nascentes. Ao subir lá, os personagens descobrem que existe um mecanismo que diminui a gravidade nas proximidades do Templo da Água. Chegando no templo, após os desafios de baixa gravidade, Link e Sidon passam por desafios para fazer a água voltar a fluir e retirar toda a lama do templo. Após ativar todos os terminais, o chefe se mostra, Octolama, o flagelo do Templo da Água. E trabalhando juntos, Link e Sidon utilizam o poder da água para retirar a lama do tubarão e revelar o verdadeiro chefe, um polvo rosa estranho. Depois de derrotarem o chefe, eles encontram uma pedra secreta pertencente ao antigo sábio da água. Sidon toma posse dela e se torna o próximo sábio, e compartilha com Link o seu poder da água para auxiliá-lo em sua aventura. O deserto de Gerudo foi a área escolhida para ser a próxima a ser explorada. Link percebe que o deserto foi tomado por uma tempestade de areia e mal consegue enxergar um palmo à sua frente. Ele percorre pelo deserto até chegar na cidade de Gerudo, reencontrando com Riju, a líder das Gerudos. Riju explica para Link que a cidade de Gerudo está tendo problemas com uma praga chamada Gibdo, múmias que mal tomam dano de espadas ou machados, sendo necessário a utilização de poderes elementais para derrotá-las. Após a vila ser atacada, Link e Riju partem em uma missão para despertar o Templo do Trovão, o mito do mural emergente das areias, que estava soterrado pelo deserto. O local é um grande templo de 7 andares e um subterrâneo, e juntos, utilizando os poderes de trovão de Riju, combinados com as flechas de Link para atirar nos terminais, eles passam por todos os desafios e chegam ao chefe da vez, a Rainha Gibdo, o flagelo do Templo do Trovão, que assim como os outros Gibdos, ela tem um ponto fraco, os poderes elementais. E trabalhando juntos, a coordenação das flechas de Link, junto com os trovões certeiros de Riju, eles conseguem a derrotá-la. Após vencerem o chefe, eles descobrem a pedra secreta que era do antigo sábio do trovão. Então Riju a recebe e assume o posto de nova sábia, compartilhando seu poder com Link para ajudá-lo em sua jornada. Apenas restando uma região para finalizar a missão dada por Pura,
Link caminha em direção da Montanha da Morte. Nosso protagonista percebe que a suspensão alterou um pouco a geografia do local, fazendo grande parte da lava sumir da região montanhosa, fazendo ela ficar com um clima mais suportável. Chegando na cidade de Goron, é percebido que eles estavam tendo uma espécie de problemas com uma carne roxa viciante que deixam eles agressivos. Yunobo, o líder da nova empresa dominante da cidade, está disponibilizando essas rochas viciantes para os cidadãos. Depois que Link faz Yunobo recobrar a sua consciência, pois ele estava sendo controlado ao utilizar uma máscara, supostamente dado pela princesa Zelda, ambos escalam juntos até a Montanha da Morte, descobrindo que no alto dela haviam monstros esperando. Moragia, um dragão de 3 cabeças feito de pedra. Utilizando um planador Zonai e os poderes de rolamento de Yunobo, ambos derrotam o chefe e entram um vulcão abaixo para as profundezas do reino, encontrando lá o Templo do Fogo, a cidade perdida de Goronlândia. O objetivo no Templo do Fogo é claro, eles precisam ativar os gongos para desbloquear a porta na sala principal, aonde se encontra Go Marmorizado, o flagelo do Templo do Fogo. Link utiliza novamente os poderes de rolamento de Yunobo para quebrar as pernas do monstro rochoso e possibilitar que suba para atacar o seu ponto fraco. Após o derrotarem, eles encontram uma pedra secreta que era do antigo Sábio do Fogo. Yunobo a recebe e se torna o novo sábio, compartilhando seu poder com Link para ajudá-lo em sua jornada. Depois de completar a missão de Pura, Link volta ao Forte Miradouro para repassar as suas descobertas. Pura conta para ele que Zelda foi avistada no castelo de Hyrule, então seu próximo passo é ir até o castelo descobrir o que está acontecendo e por que Zelda está lá. Chegando no castelo, Zelda se revela para Link e indica uma sala para ele ir, e quando ele chega nela, é revelado que era tudo uma armadilha e uma horda de monstros o ataca. E isso vai se repetindo até que Zelda leva Link para o Torreão, revelando-se ser apenas um fantoche controlado pelo Rei Demoníaco, que agora teve o seu nome revelado, Ganondorf, o Rei do Povo Gerudo. Ganondorf então invoca uma projeção para enfrentar Link, mas seus amigos, agora sábios, vêm ao resgate e juntos eles derrotam o espectro de Ganondorf. Agora descobrindo que as aparições de Zelda pelo reino eram apenas uma obra de Ganondorf, Link e os sábios voltam para o Forte Miradouro para se reorganizarem. Após conversar com Pura e refletir sobre os contos da Guerra do Aprisionamento que os antigos sábios contaram para Link, eles percebem que existe um quinto sábio e decidem que é necessário para a vitória contra o Rei Demoníaco. Com a ajuda de Tauro, um arqueólogo que entende da escrita do Zonai, Link encontra nas ruínas Zonai existente na região de Faron um mural com imagens e textos ensinando como dispersar a tempestade que acontece nas Ilhas do Trovão. Ao passar pelos desafios da Ilha do Trovão e chegar na Ilha da Cabeça de Dragão, Link encontra uma porta parecida com a que existe no Templo do Tempo. Atrás dessa porta, ele se depara com a cabeça de um constructo que o guia para as profundezas de Hyrule, até chegar na Fábrica dos Constructos. A cabeça então se revela sendo Mineru, a sábia do espírito, que necessita da ajuda de Link para explorar os escombros da Fábrica de Constructos para construir um corpo robótico para ajudar na batalha contra Ganondorf. Após passar pelas forjas do braço direito, forjas do braço esquerdo, forjas da perna direita e forjas da perna esquerda, Link completa o corpo robótico de Mineru, e juntos eles vão buscar a pedra secreta que está contida no Templo do Espírito. Ao chegar lá, um dos antigos corpos de Mineru estava corrompido e na aguarda para completar o que havia começado no passado distante. Link então, pilotando o novo corpo de Mineru, derrota o constructo corrompido e encontra uma pedra secreta. Então, Mineru revela para Link como realmente foi a Guerra do Aprisionamento e a promessa de Hyrule a Ganondorf, que um dia Link apareceria e o derrotaria. Após reunir todos os 5 sábios, apenas uma coisa restava, a Master Sword. Quando Link estava se dirigindo para a região de Hebra, o nosso herói acabou encontrando uma sala secreta no Templo Esquecido. Então ele volta para investigar e acaba encontrando Impa, que conta dos geoglifos e como estavam pintados na parede em uma maquete que relembrava um mapa regional do reino. É decidido investigar todos os geoglifos na ordem descrita pelas pinturas na parede. Link vai encontrando um a um e descobrindo que neles possui a Lágrima do Dragão, na qual possui uma memória da princesa Zelda em um passado distante. Link vê quando Zelda chegou no passado e encontrou com Hyrule e sua esposa Sonia. Eles estavam contando como fundaram o reino de Hyrule. Mineru
contando para a princesa que a única forma de voltar para o presente seria por um ritual proibido de draconificação, a primeira investida de Ganondorf contra o reino de Hyrule, quando Ganondorf se rende e jura lealdade ao rei Hauro, a trágica morte da rainha Sônia pelas mãos de Ganondorf e se tornando o temido rei demoníaco, a fundação dos sábios e a força contra o rei demoníaco e a decisão final de Zelda, por formar o ritual proibido, engolindo a sua própria pedra secreta para se tornar um dragão imortal, o dragão resplandecente, perdendo seu senso de identidade e mente para banhar a Master Sword deteriorada que havia recebido de Link do futuro em luz e poder sagrado por eras, para recuperá-la e Link utilizá-la no futuro. Ao encontrar Master Sword enfincada na cabeça do dragão resplandecente, outra hora conhecido como Princesa Zelda, Link retira ela e recebe a memória final de Zelda, seu último desejo, invocando seu nome na esperança de que um dia seu chamado chegue a ele. Agora que passamos pela história do jogo, está na hora de começarmos a se aprofundar e falar mais sobre o final dele. Precisei explicar toda a história para não ficar jogados os acontecimentos da sequência final. Com todos os sábios equipados com as pedras secretas, Link, agora em posse de Master Sword, se dirige para o castelo de Hyrule. Porém, dessa vez, não é para subir, e sim para descer, pois Ganondorf se encontra nos confins da profundeza de Hyrule. Ao pular na fissura aberta abaixo do castelo, você vai descendo, até chegar em aproximadamente menos 1000 de altitude, em uma caverna chamada a Fluxo do Miasma. Nesse lugar você encontrará inimigos corrompidos pelo miasma, que está emanando das cavernas profundas, tais como Electronyan, Horrorblim Preto e Morse Elétrico. Ao começar a batalha com um dos inimigos dessa área, é perceptível que a música de combate ficou mais tensa, mudando completamente. A música antiga parecia de uma batalha mais amigável para a aventura, e agora ela está séria e com um tom de urgência. Após passar pelos Morse Elétrico, Link se encontra em uma sala aberta, e no centro dessa sala tem um Centaleão prateado, o inimigo mais poderoso e no maior rank possível, apenas à espera de Link. O posicionamento de um inimigo tão formidável logo no começo da caverna indica que a partir desse ponto, o jogo não está mais para brincadeira, e que o inimigo à frente é realmente poderoso. Com o Centaleão derrotado, resta apenas escalar uma parede cheia de miasma, um material corrompido que causa dano de coração quebradiço em Link. Ao passar pela passagem, você se depara com um corredor estreito, tomado por inimigos de gelo dessa vez, como Morse Glacial e Glacian. Depois desse corredor, existe um piso falso, que você nem consegue diferenciar do cenário. Então ele cai, derrubando Link em uma escadaria em ruínas, aparentemente sem fim, e em um formato de espiral com um lagal preto a cada esquina na espera de Link. Conforme você vai descendo, mais e mais inimigos vão aparecendo e cercando Link, até que você chega em um ponto que resta um salto. Ao tocar no chão, a música para. Apenas fica um silêncio e Link olha para os lados, então aparece um diálogo na tela. O poder dos sábios não alcança você. Você entrou tanto nas profundezas que a voz dos sábios não podem chegar até você. E a partir desse ponto, você se encontra sozinho e deve prosseguir com suas próprias forças. No fundo da sala existe um lagal preto e um prateado, ambos dos níveis mais poderosos da raça lagal. E existe uma sala com dispositivos Zonai que você pode usar para avançar caverna dentro, pois a ponte que existira outra hora agora está em ruínas. A música nesse ponto fica tensa e atmosférica, predizendo como um mau presságio, e um sentimento de solidão surge junto. Ao continuar, existem 2 chuchus prontos para te emboscar e te dar um pequeno susto. E do outro lado da ponte quebrada, tem um Moblin prateado, rondando a área, pronto para atacar qualquer pessoa que apareça. Ao pisar na ponta da ponte, mais um bloco se revela te surpreendendo e fazendo cair da ponte para solo abaixo, da onde, do nada, surge mãos do miasma prontas para atacar Link. E se você derrotar todas elas, um espectro de Ganondorf se forma, empunhando uma lança miasmática. Depois de chegar do outro lado da ponte, aonde há um Moblin prateado, só existe um caminho para se seguir. Uma caverna à esquerda. Esse caminho é estranhamente familiar se você prestou bastante atenção. E ao virar à direita, caso ainda não tenha percebido, voltamos enfim ao início do jogo, o local aonde tudo começou. Uma caverna com várias pedras luminosas chamada Ruínas Mitológicas. Nesse ponto, a música volta como a do início do jogo. Uma trilha sonora sombria, com cantos invertidos da linguagem do Zonai, ecoando alto e dando um ar mais místico, misterioso e enigmático para as ruínas. Mais à frente, existe um Koboblin prateado, e ele está aí por 2 motivos. O primeiro é mostrar que, caso ainda não tenha ficado claro,
Nessa área, até o inimigo mais fraco está fazendo a presença na sua forma mais poderosa. E mostrar novamente que a música de batalha mudou, continuando como a música tensa anteriormente. Porém agora, ela vem adicionando o canto Zonai para deixar místico. A sala onde Zelda havia investigado as ruínas Zonai está infestada com Gyptos. E ao prosseguir para a sala frente, voltamos enfim de volta à sala do Mural da Lenda. Agora devidamente equipado, podemos quebrar os escombros que estavam tapando o resto da história, onde mostra a Princesa Zelda recebendo a Master Sword e depois, na presença dos representantes de cada uma das raças, ela já transformada no dragão resplandecente e deixando suas lágrimas para trás. Seguindo em frente, escadaria abaixo, chegamos finalmente na Câmara do Aprisionamento, aonde o Rei Demoníaco estava aprisionado, agora apenas existindo um enorme buraco e sem nenhum sinal de Ganondorf. Ainda lá no alto, antes de pular, podemos perceber que a música mudou novamente. Agora ela é apenas um violino, tocando notas tensas e auxiliando com um canto em uma linguagem desconhecida, com uma voz masculina. E utilizando para a nossa narrativa, e com liberdade poética, se você prestar bastante atenção no que a voz está cantando, parece que ela está dizendo: onde está? Como se fosse o próprio Ganondorf ansiando pela chegada de Link. O único caminho é pular para o penhasco que, uma vez já foi, a Câmara do Aprisionamento. Ao chegar no chão, você finalmente se encontra no Antro do Miasma. Logo abaixo da abertura, você encontrará uma tocha jogada no chão, a mesma tocha que Zelda estava segurando no momento que foi enviada para o passado. E raízes de miasma, mais parecidos com veias carmesim, seguem caverna dentro, levando Link para uma única direção. Ao avançar um pouco no corredor, a música continua aumentando e o nível de tensão cresce junto, agora sendo acrescentado o canto do Zonai. O violino se torna mais proeminente e as vozes fazendo um coral também se tornam mais presentes. Avançando mais ainda, ao chegar no próximo das ruínas, um piano angustiante tocando as mesmas notas de forma repetitiva toma o centro da música, e o violino não se faz tão presente como antes, acrescentando o órgão tocando a mesma nota, remetendo a Ocarina of Time, onde o próprio Ganondorf tocava o tema do castelo. A voz dizendo onde está também se torna mais presente. A iluminação da caverna também muda, perdendo toda a neblina verde que se fazia presente. Chegando na ponta da plataforma em ruínas, existe apenas um abismo sem fim aparente, e uma plataforma em vermelho parecendo as veias de miasma. Este é o momento que você percebe que é um caminho sem volta, uma vez que saltar não há saída. Ao saltar, a música se revela por completo, tomando uma proporção épica e grandiosa, anunciando que o que estava por vir seria incrível, grandioso, mas ao mesmo tempo amedrontador e ameaçador. E tudo isso enquanto uma trompa toca o pedaço mais importante do tema e da construção até o momento, que é o próprio tema de Ganondorf, introduzido lá no A Link to the Past. E tocando ao chão, a música para com um eco, e de repente monstros começam a surgir e uma horda de Koboblins dos mais diversos níveis se revelam à frente de Link. Porém, nem tudo parece estar perdido, pois todos os 5 sábios chegam para ajudá-lo. É uma incrível cena onde todos demonstram seus poderes e habilidades. Link, we shall protect Hyrule together. The Gerudo owe you for your help. You can count on me. I will atone for my past failure. It is time to stop the Demon King. Então o confronto contra o exército do Rei Demoníaco se inicia. A música daqui também é uma surpresa, pois ela começa com uma musiquinha de batalha comum, mas se mostra mais grandiosa e épica,
com cantos em reversos ocasionais, enquanto a música vai se construindo e desenvolvendo, com partes tensas e épicas demonstrando que, mesmo próximo do objetivo, as coisas ainda estão sérias e vão ficar mais sérias ainda. Com todos os Koboblins derrotados, agora se faz presente uma horda de lagalfos, também dos diversos níveis e equipados até os dentes. A música também muda para se adequar à batalha, adicionando uma parte que lembra mais o combate da superfície, um trecho alegre que traz um sentimento de esperança. Com todos os lagals derrotados, agora é a vez dos Gíbidos, tanto os terrestres quanto alados. A música dá uma variada e fica mais tensa na parte alegre que havia sido adicionada antes. E depois de derrotar todos eles, os Moblins marcam a sua presença, com a música atingindo seu ápice. É uma boa mescla entre tensão, esperança e perigo. Terminando de derrotar o exército do Rei Demoníaco, a barreira que impediu os heróis se aproximarem da sala que Ganondorf habita se quebra. Porém, todos os chefes dos templos enfrentados antigamente aparecem. Os amigos de Link ficam segurando os monstros em uma cena de levantar os ânimos enquanto toca o tema principal de Breath of the Wild. More obstacles in our path, but our foe is mistaken if he thinks this will stop us. We have fated to fight these beasts. Don't worry about us. Link, we'll take care of this, Goro! You ready to see the power of a sage? We'll be fine. We already beat them once. This will be a breeze for sure. It is time, Link. The rest is up to you. Quando tomamos controle de Link, estamos na profundidade de quase 2500 negativo. É uma altitude tão baixa que as nuvens de poeira não conseguem levantar e se fazem presente apenas quando Link anda. Existe apenas um caminho para se seguir. Um corredor com veias de miasma, indicando o caminho enquanto pulsam. Chegando no fim do corredor, somos pegos por essa apresentação. How disappointing. This world should be shrouded in darkness, not bathed in insufferable light. All these weak, peace-loving cowards running rampant. It would have been more satisfying to overcome a worthy foe. Regardless, I will reshape this world as it was meant to be. I will crush any opposition. I will rule. That is what a king must do. Do not look away. You witness a king's revival. And the birth of his new world. Eu acho que depois disso, nem é necessário dizer o quão épico e fodástico foi isso aqui que a gente acabou de ver, né? Mas vamos lá por parte.
Ao entrar na sala, somos apresentados com Ganondorf ainda mumificado, no topo de um trono que fica muito acima do chão, demonstrando o grau de superioridade que ele se enxerga. Ele começa a falar que está desapontado com o andamento das coisas, e que naquela altura do campeonato, já era para tudo estar tomado pelos monstros e seu poder. Ele fecha a porta, impossibilitando que Link fuja, e começa a canalizar seu poder com o auxílio da Pedra Secreta, para retornar ao seu estado físico original. Enquanto se ocorre de fundo, algumas notas tocam, sendo o seu próprio tema, prenunciando o que estava por vir. Depois que ele fica restaurado, apenas um coral masculino soltando as notas principais do tema de Ganondorf, seu corpo original é apresentado aos poucos, causando uma ansiedade para a grande revelação do seu título, Ganondorf, a ameaça libertada. E depois de falar que irá governar o mundo, acontece um close em seu rosto mostrando a determinação. Então somos recompensados com a orquestra inteira tocando o seu tema. Depois de sua apresentação, a música faz uma construção para o momento da batalha e a cena acaba. Após o carregamento, Link empunha a Master Sword e enfim começa a batalha, com um ângulo de câmera espetacular, com ela próxima de Link mostrando Ganondorf de baixo para cima, dando uma visão que ele é superior a nós. Ele é um oponente grande e não será uma batalha fácil, e diferente de como nos foi prometido com uma construção da cena passada, é nos entregue um tema mais lento, pouco aparente, com alguns instrumentos aqui e ali. Ela começa com as notas principais de Ganondorf, e também com tambores fazendo a percussão, como se fosse uma batalha de uma cerimônia. A música entrega a própria estratégia de Ganondorf nessa batalha. Ele está calmo, estudando os movimentos de Link. Ele caminha lentamente em nossa direção, analisando a nossa movimentação e escolhas para o combate. E depois, ela toma uma aproximação mais rápida e tensa, como se o combate realmente tivesse começado naquele ponto. Ganondorf está longe de ser um oponente fraco. Muito pelo contrário, ele é formidável, possuindo um arsenal completo de equipamentos para lidar com o confronto. Ele é um verdadeiro monstro, podendo utilizar a sua espada de uma mão para ataques mais próximos, rápidos e também podendo utilizar o golpe giratório. Uma clava de duas mãos com impacto colossal, onde ele ataca saltando em cima de Link e dando um porradão de cima para baixo, acertando tudo que está à sua frente e gerando uma onda de impacto. Também carrega consigo uma lança para um combate com uma distância maior e ataques mais rápidos. E ele também tem o arco e flechas para nos atacar de longa distância. E não só isso, ele também tem acesso de se esquivar e contra-atacar assim como Link, transformando em uma verdadeira máquina de combate. Ao esgotar a vida de Ganondorf, somos apresentados novamente com uma cena que chega a arrepiar até os fios que nem sabíamos que existiam no corpo. What a feeling. I'd almost forgotten the thrill of battle. That feeling as blood surges in my veins. And I am not even nearing the limits of my power. Enjoy these final moments. I will be taking far more than you're on this time. O que foi isso que acabamos de presenciar? Sério! Que transformação incrível! A música de batalha se moldando para a cena, ele dizendo que não está nem perto do limite de seu poder, a música crescendo, e então para com o som da ativação da Pedra Secreta, e depois vindo com tudo à tona, uma trilha sonora incrível, digna do chefe final, mostrando toda a imponência dele, e agora sim, o verdadeiro rei demoníaco encarnado, o mestre da Pedra Secreta. Após a canalização e transformação dele, ele recupera toda a sua vida. E ela não para na vida máxima. Ele é tão poderoso que a sua vida excede a vida máxima e fica desalinhada à tela. E vai crescendo e parece que não tem fim. E agora com a promessa que ele tomará mais do que apenas um braço do Link, assim que a batalha começa, ele invoca 4 espectros fazendo um V5 contra Link.
que não dura muito tempo, porque os sábios chegam na batalha e o nível do jogo vira para um 6 contra 5. E agora você pode escolher focar apenas no Ganondorf principal ou derrotar cada espectro para poder fazer um 6 contra 1. A música nessa parte fica tensa, tipo, no nível máximo de tensão, tocando o tema de Ganondorf totalmente proeminente e ameaçador, com o órgão fazendo a percussão de fundo e adicionando um nível de tema do chefão final. E também nessa música existe o próprio tema do jogo passado, Breath of the Wild, se fazendo bem presente, como se fosse o próprio tema de Link tocando, representando a esperança na batalha, que alguém ainda está lutando pelo mundo selvagem que existe lá em cima, a oposição contra a força do mal. Ganondorf original irá focar todos seus ataques no Link, e agora ele está mais poderoso como nunca. As suas flechas imbuídas com o miasma são tão poderosas que agora elas arrancam o coração da barra de vida do Link. Não é o coração quebrado como os danos anteriores, o coração deixa de existir e ser contabilizado. Ao perder um quarto de sua vida, um canto entra para aumentar mais o nível da trilha sonora, elevando mais ainda a tensão, chegando naquele momento que você fica na ponta da cadeira e mal consegue se segurar no lugar. Esse trecho da música entra por cima do tema do Breath of the Wild, para passar a impressão que toda esperança está sendo perdida perante ao oponente formidável que estamos enfrentando. Quando ele chega na metade da vida, voltando assim para a vida padrão dos chefes, começa uma cena. A música dá uma diminuída e entra em um momento de loop, que serve para deixar a tensão lá no alto e causar ansiedade para o que está por vir. Também dá a impressão que os próprios músicos da orquestra estão esperando a hora certa para retomar, como se eles estivessem aguardando o comando do maestro para dar continuidade, que no caso é o próprio Ganondorf, que dá o sinal ao absorver os seus espectros, soltando uma rajada que inutiliza todos os sábios e chamando o Link novamente para um 1v1, com um sorriso e provocando com a mão. Com a ordem dada por Ganondorf, a música retoma nada mais, nada menos com o tema de batalha de Ganon Calamidade, o chefe final do jogo passado, de uma forma mais rápida e amedrontadora. Os cantos em nota reversa também se faz presente, colocando um ar de mistério, pois agora ele está utilizando o poder total do seu potencial desbloqueado pela Pedra Secreta. A tensão continua lá nas alturas, agora também com o shamisen, instrumento parecido com o alaúde, na percussão. Com o poder desbloqueado por completo, Ganondorf agora imbui todos os estilos de combate com a miasma, quebrando até o escudo mais poderoso de Link com apenas 2 ataques, invocando miasmas para cercá-lo e ir arrancando a toda a sua vida aos poucos, porque Ganondorf quer apreciar cada segundo do sofrimento de Link nesse combate que foi prometido há milênios atrás. Felizmente, podemos rebater os ataques de miasma com a Master Sword recuperada, pois agora ela tem o poder de repelir e combater até a força mais maligna. Nesse estágio da batalha, Ganondorf também é capaz de desviar dos nossos contra-ataques e contra-atacar logo em seguida, fazendo um combate rápido de desvios, podendo até lembrar de sua batalha em Ocarina of Time, onde Link, de outra era, entrava em um combate de ficar repelindo os ataques de Ganondorf, e ele repelia de volta para Link. Ganondorf também deixa sua postura calma e começa a ir para cima com tudo que ele tem direito, ignorando seus movimentos calmos para ficar com uma postura mais agressiva e de presença no combate, elevando o nível da batalha para uma forma que, em um pisar em falso, você é punido e contra-atacado. E ao derrotar ele por completo, somos apresentados com essa cena de fazer as palavras fugir da boca. Stand in my way. My mind, everything. Sacrifice it all to destroy you and cast this world into eternal night.
A cena já começa com uma música, não de vitória, mas de queda do vilão, dizendo que ele já está no seu limite e prestes a ser derrotado. E ao arrancar a pedra secreta de sua testa e encarar Link, a música para e volta a ficar tenebrosa e ameaçadora, demonstrando que Ganondorf voltou a ficar na vantagem. Mesmo que ele perca todo o seu senso de si mesmo no processo, conforme ele vai aproximando a mão de sua boca, a música aumenta e no momento que ele engole a pedra, tudo para. E ao começar a transformação, entra um órgão, como se fosse algo do tipo, agora lascou, e começa a tocar o tema de transformação em dragão. Tema esse que já foi ouvido lá atrás, no trailer final do jogo. Então Link é abocanhado e arrastado até a superfície. Ao sair das profundezas do castelo e chegar na superfície quebrando tudo na sua frente, começa a tocar o tema da transformação de uma forma mais intimidadora. E ao atingir o céu, temos a visão completa do que ele havia se tornado, o dragão demoníaco, o rei demoníaco draconificado. Tudo isso enquanto a música se transforma para o tema principal de Ganon. Não há como Link enfrentar um dragão colossal como esse, e quando tudo parecia estar acabado, escutamos um rugido familiar vindo de longe. E nesse momento, mesmo draconificada, Zelda, ainda possuindo um senso de proteção para com Link, vem para ajudá-lo nessa batalha, enquanto a trilha sonora muda para um piano tocando o tema dos dragões em geral, e de fundo, as notas do tema de Zelda, dizendo que mesmo depois de tudo, ela ainda possui a sua essência de quem é. E na cabeça do dragão resplandecente, Link segura a Master Sword e se concentra para o combate. Então a batalha final se inicia. A música já começa a todo vapor, lá em cima, tocando com o violino a mesma música de quando Link tem a vista na grande ilha celestial. E logo em seguida, já entra três notas muito bem conhecidas por nós. E sim, é a Zelda's Lullaby. A construção dessa música é excelente, pois podemos segmentá-la em três partes, sendo ela a parte principal do dragão resplandecente, que toca a música de Zelda para representá-la, porém sendo tocada por um erro, instrumento principal da composição das músicas do jogo, e também presente nas músicas dos dragões. O tema principal do próprio jogo, representando Link na batalha, e o que ressalta mais esse fato é de ser tocado um saxofone, instrumento ligado ao Link pelos trailers. O saxofone também se destaca nos temas tocado nas Ilhas Celestes. E por último, o tema principal de Ganon, para demonstrar a urgência e o perigo que ainda está presente, e um perigo que é eminente. A parte da Zelda é para demonstrar que nem tudo está perdido. Ela também traz um paralelo com Breath of the Wild, no qual Link, sem pensar, mesmo não tendo nenhuma de suas memórias, correu para salvar Zelda. E agora, quem não tem senso de si mesmo, sem lembrar de nada, é a Zelda, que correu para salvar Link das garras de Ganon. Após a introdução com Zelda's Lullaby e o engrandecimento do momento com toda a orquestra tocando junto, entra a parte com Erhu, trazendo uma leveza para a batalha, um aconchego, um momento que você para admirar tudo que está acontecendo ao seu redor. Logo em seguida, entra a parte de Link, com um saxofone engrandecendo o tema principal do jogo, enquanto um piano ao fundo toca a música apresentada na introdução da Grande Ilha Celeste, mostrando que Link está ali no combate, mesmo não sendo de tamanho colossal como os dois dragões. Também em seguida, começa um dueto do saxofone e o Erhu se completando em harmonia, mostrando que Link e Zelda estão combatendo juntos o mal pelo bem maior, também possuindo uma percussão que vai aumentando, deixando o momento muito mais épico. Então acontece um momento que eu chamo de virada, simbolizando que agora a batalha vai começar. E quando vai entrar no tema principal do jogo, com ele subindo e aumentando, chega o tema de Ganon, atropelando tudo e tomando conta da música, fazendo cair o nível da animação e entrar numa parte mais obscura e tensa, para nos lembrar que mesmo estando em um momento tão incrível, ainda existe uma urgência e um mal a se enfrentar. Ele começa tomando conta com a parte principal de Ganon, e depois tem uma calma, simbolizando que ele está lá, pronto para derrotar e jogar a escuridão no mundo. Porém, como ele não tem mais senso de si mesmo, ele não consegue ser tão feroz como já foi uma vez. Agora, com a parte da música tema da batalha destrinchada, podemos voltar para a batalha em si. Essa foi a primeira batalha que vimos Link e Zelda trabalhando juntos para enfrentar Ganon depois de 17 anos. E o fato dela se passar nos céus acima do reino de Hyrule é algo surreal. Além de mostrar que agora o nível é outro,
pois no jogo passado a batalha era do lado de fora do castelo nas planícies, agora está em um local onde todos do reino possam assistir e torcer pela vitória de Link. E sem contar que a vista do reino e das Ilhas Voadoras é incrível. Quando você salta da cabeça do dragão resplandecente e cai em direção do dragão demoníaco, ela desce para acompanhar Link, para o proteger das bolas de miasma que o outro dragão fica cuspindo. Ataques esses que, quando acertam Link, tornam a arrancar seus corações. A dinâmica da batalha é estourar os pontos fracos expostos do dragão demoníaco, enquanto o dragão resplandecente fica em volta auxiliando Link a subir novamente para saltar em direção do vilão. Essa é uma batalha fácil. Sim, é fácil. Ela foi feita e estruturada para ser assim. É uma batalha cinemática. Porque você já passou pelos desafios, já passou pela luta igualmente épica contra o vilão. E agora é o momento para você aproveitar e apreciar. Ela foi feita para ser uma batalha cinemática, com muitas coisas entre linhas. E não um combate frenético onde um passo em falso você é facilmente derrotado, como anteriormente. E ao finalmente quebrar todos os pontos fracos expostos, tem a grande virada. O momento que é o ápice de tudo. O momento que todos os seus sentimentos vêm à tona. Você sente o quão épico é o momento que você está vivenciando agora. Aonde fica na ponta da cadeira de ansiedade e excitação. Aquele momento que tira até uma lágrima dos seus olhos e não consegue tirar o sorriso do seu rosto. Que é quando a pedra secreta de Ganon fica exposta em sua testa. Todo o céu fica vermelho carmesim e uma lua de sangue toma conta dos céus, de tão gigantesca que ela é. A música também acompanha esse momento, onde toda a orquestra se junta para predizer a vitória do herói, onde ela começa a tocar com toda a empolgação o tema principal de Tears of the Kingdom, e também ao fundo podemos perceber sendo tocado um trombone com o tema principal de Breath of the Wild, remetendo à missão que começamos no jogo anterior, de expurgar Ganon da Terra, e agora, no ápice da batalha, nos céus de Hyrule, vamos enfim dar um fim para essa missão e livrar o reino do mal. O tema de Zelda entra logo em seguida. Óbvio, ela estava junto de Link em ambas as batalhas, e continua protegendo mesmo depois de milênios transformado em um dragão. Após um último salto e quebrar a pedra secreta de Ganon, temos uma cena interagível, onde a música tem uma pausa e começa a montar a cena final, acrescentando os instrumentos e esperando a ordem para finalizar. Esse é o momento onde Link se segura quase caindo da cabeça de Ganon e se prepara para cravar a Master Sword na testa do dragão demoníaco. E com um único botão na tela, cravamos a espada na testa dele e damos um fim nele de uma vez por todas. Com o dragão demoníaco destruído, Hyrule canaliza através do braço de Link um poder místico, e ambos, Link e Zelda, são transportados para um outro local. Lá está Hyrule e a rainha Sonia juntos. Eles usam as últimas forças de seus espíritos,
para utilizar o poder da reversão e reverter Zelda em seu estado anterior à draconificação. Quando Link recobra a consciência, ele percebe que está em pleno ar em uma queda livre, e logo abaixo dele está a Zelda, em sua forma Hyliana. E então começa a tocar o tema de Tears of the Kingdom. Chega o momento de Link consertar o seu erro cometido no começo do jogo, quando Zelda cai no penhasco e ele não consegue salvá-la. Dessa vez, ele irá fazer corretamente e irá conseguir agarrá-la em pleno ar para impedi-la da queda. Nessa hora, a música vai acompanhando o trajeto de Link, começando com o tema triunfante do jogo, e ao se aproximar da princesa muda para a música dela. E então, quando estamos prestes a agarrar a sua mão e puxá-la para si, vem o soco de nostalgia na cara, trazendo nada mais e nada menos que o tema principal da série. Link consegue segurar a mão de Zelda e juntos eles caem no primeiro lago em que o Link caiu no início do jogo. Link, how are you? I was... You reached you, after all. He's gone. The Demon King. I'm not in a dream, right? You did it. Oh, Link, you really did it. But how am I... No, I understand. I had been sleeping all this time. When I felt something, like a warm, loving embrace, I woke up. Thank you. Link, I met such wonderful people. I saw Hyrule as it was. I have so much to tell you. So much happened. Oh, Link, I'm home. E esse foi o final de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Muito obrigado para todos que assistiram esse vídeo até agora. E realmente, de coração, esse foi um vídeo que deu mais trabalho na minha vida de ser feito. E ele basicamente foi uma carta de amor que eu fiz pro jogo. Eu acho que esse jogo ele precisava ser mais exaltado. E alguém precisava fazer isso. E como ninguém tinha feito ainda, eu decidi eu fazer. Espero muito mesmo que tenham gostado. Se puderem compartilhar, eu agradeceria muito, pois foi um vídeo bem trabalhoso. Eu tive que dedicar boas horas pra ele. Deixe o like e se inscreva. Em breve eu farei outro vídeo desse jeito, falando sobre o grande platô do Breath of the Wild, que é a área de tutorial do jogo, que ela é genial. Lá tem tudo. Se você prestar atenção, lá tem tudo que você precisa aprender do jogo. Eles deram uma aula de como fazer um tutorial. Bom,
Muito obrigado e até a próxima.